prazer mais uma vez estar com vocês para estudarmos um pouquinho sobre a nossa revista Vida Cristã. No mês de julho eu já fiz uma apresentação, né? Vida Cristã é a revista oficial das Uniões Auxiliadoras Femininas Congregacionais do Brasil. Se você tiver algum interesse de conhecê-la, você entra na página da Igreja Evangélica Congregacional em Braz de Pina e você terá maiores informações. O nosso estudo no mês de julho, nós estudamos sobre Noé. No mês de agosto, sobre Abraão. E hoje nós vamos estudar sobre Daniel, profeta Daniel, aquele profeta que é muito conhecido por ter sido jogado na cova dos leões, né? Ele é muito famoso. O tema do nosso estudo de hoje é o poder dos joelhos que se dobram. Dobrar é orar, é adorar. Nós vamos ler Daniel 1, 3 e 4. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como de nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia ainda bastante novo, tanto ele quanto muitos jovens daquela época. Mas Daniel, ele era um sábio, então ele teve muito mais facilidade em aprender a língua, o idioma, a escrita também dos caldeus, e ele era sábio, e ele observava a lei mosaica muito firmemente. Quando, no capítulo 6, Daniel já está mais ou menos com 80 anos, e um novo governo foi instaurado, quer dizer, ia haver mudanças na vida do profeta. Uma das primeiras mudanças, dos primeiros atos que o rei fez foi nomear 12 homens para governar toda a Babilônia. Esses homens foram chamados de príncipes, né? 12 príncipes para governar a Babilônia. E foi também nomeado mais três, para fazer o trabalho de supervisão daqueles 12. Desses três, um escolhido foi Daniel. Daniel, como sempre, se destacou bem mais do que os outros. A trajetória do profeta, ela nos traz muitas lições ricas. Primeira lição: é preciso escolher a fidelidade e não a corrupção. Vamos ler Daniel 6, capítulo 4, que diz assim: Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel, como administrador, um alto nível, ele poderia ter aproveitado do seu cargo em benefício próprio, poderia ter enriquecido, como é o caso que fazem todos os políticos em todas as épocas, ser corrupto. A corrupção é um ato pessoal. E Daniel, desde jovem, ele decidiu não se contaminar, não só com as iguarias do rei, mas nada que desabonasse a sua conduta. A integridade de Daniel é fruto do temor do Senhor. A lição número 2. É possível ser fiel em meio às intrigas. Vamos ler Daniel 6, 7.
os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, eles se juntaram para fazer o mal, para tramar contra Daniel. E fizeram a sugestão ao rei. E o rei gostou, porque durante aqueles 30 dias só se poderia adorar o rei, só se poderia fazer pedidos ao rei. Não podia orar a outro Deus, Deus ou deuses, né? E o rei gostou e o rei assinou aquela lei. E a lei não poderia ser revogada. Daniel estava sozinho, porque todos se juntaram contra ele. E muitas vezes nós também nos sentimos sozinhos nas nossas lutas, nas nossas angústias, às vezes nas enfermidades, nós nos sentimos sós. E às vezes também vemos o ímpio crescer, né? Ser bem-sucedido, mas muitas vezes por meio ilícito. Nós não devemos nos esquecer do Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele não vai te deixar passar necessidade, porque ele sabe aquilo que você precisa, ele conhece você melhor do que você mesmo. A terceira lição que a gente vê: é possível manter-se fiel em meio aos maiores perigos. Daniel 6,10. Vamos ler. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Depois que o decreto foi homologado, Daniel agiu assim. Foi para o seu quarto. Normalmente ele fazia isso, ele continuou a fazer, a orar ao seu Deus, de janelas abertas, ele não fechou, ele não se escondeu, janelas abertas, adorando o seu Deus. Nós conhecemos a história de Daniel, nós sabemos o final, mas Daniel não sabia o final, o que iria acontecer. A fidelidade de Daniel, ela não estava condicionada a uma promessa de vitória. Deus não tinha dito nada. Ele preferiu adorar, mesmo que fosse comido pelos leões. Enquanto todos estavam contra ele, ele estava de joelhos em seu quarto, com as janelas abertas, adorando e invocando, mesmo que angústias e medos, porque ele era um homem, né? E todos nós temos, às vezes, medo, temos angústias. A verdadeira fé é a fraqueza do homem apoiado na força de Deus. Escolher a fidelidade quando a vida está em risco é um ato de adoração e fé. Outra lição que nós vemos aqui é que muitas vezes o silêncio é a resposta de Deus. Muitas vezes o silêncio é a resposta de Deus. E a resposta de Deus é sempre certa. Daniel desobedeceu ao rei e não escondia o que fazia. Logo seus inimigos viram e logo chegaram até a presença do rei, dizendo o que Daniel estava fazendo. O rei gostava muito de Daniel, mas não teve jeito para livrá-lo. Os seus inimigos disseram: a lei não pode ser revogada. E Deus continuava em silêncio. Oh, como nós gostamos de logo obter a resposta de Deus. Será que as orações de Daniel não foram ouvidas? Ele passou a vida inteira, a juventude, a idade adulta, a velhice, orando ao Senhor. Será que não foi ouvida? O que não houve, na verdade,
é um encorajamento para que confiemos ainda mais na oração, confiemos mais em Deus. O silêncio de Deus não é sinal de que não estamos sendo ouvidos. Na verdade, é um encorajamento para nós. A nós termos sempre a coragem de continuar firme em oração. Na conclusão do nosso estudo, Paulo escreveu aos Romanos que devemos nos gloriar nas tribulações. Oh, coisa difícil, gloriar nas tribulações. Mas a palavra de Deus diz. E se a palavra diz, é o que é certo. As tribulações, ela nos traz paciência. Precisamos de ser pacientes. Às vezes nós gostamos de obter as coisas rápido. A plantinha, ela tem que ser plantada, ela tem que germinar, aí depois ela dá um caulezinho, colocar uma folhinha, e não é na mesma hora não, né? Então, a paciência, ela traz experiência. E a experiência é esperança. Ninguém pode viver sem esperança. Você sempre espera um dia após o outro. Sempre que outro dia vai ser melhor. Isso é uma esperança. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus livrou Daniel na cova, muito mais difícil. A palavra de Deus diz que ele fechou a boca dos leões e salvou Daniel. E assim o Senhor foi exaltado, porque o Senhor tem domínio de tudo. Ele preferiu salvar Daniel lá dentro da cova dos leões. As tempestades da vida, elas também são oportunidades de nós darmos um banquete de adoração ao Senhor. O banquete de adoração é estar orando, intercedendo, pedindo, né? Nós vemos aqui que a nossa vida precisa ser uma vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus, intercedendo pelos outros, orando por nós mesmos, orando pelo nosso país, pela essa pandemia. A nossa vida tem que estar pautada na oração, porque a oração é vitória. Às vezes você não percebe, você acha que está demorando, mas a vitória é certa, porque Deus, ele não muda. O que Ele fala é verdadeiro. Deus nos abençoe. Amém.